Olá pessoal, então vamos à resolução da questão 109 do caderno azul da prova de Ciências da Natureza. A questão diz o seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após essas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o Então, pessoal, a pergunta é: por que nós reduzimos o fogo depois que a panela pegou pressão, né? O termo é esse. Bom, aí cabe a gente analisar aqui como é que funciona, né, a panela de pressão. A panela de pressão funciona assim, ó, por que ela é praticamente vedada, né? O que acontece aqui? O fato dela ser vedada faz com que aconteça o seguinte: faz com que fique muito vapor acumulado aqui, certo? E aí tu vai ter o líquido aqui embaixo. Aí o que acontece? Como tu tem muito vapor acumulado aqui, o líquido, para que ele evapore, para que ele vire líquido para vapor, ele vai precisar de mais agitação. Porque tu pensa bem, as moléculas aqui de líquido, por que um líquido ele não pega e as moléculas evaporam assim toda hora? Porque existe uma pressão exercida pelo vapor em cima dele, que dificulte com que as moléculas virem vapor, mudem de estado físico. Então, o líquido precisa de mais temperatura para virar vapor, ou seja, a gente aumenta a temperatura de ebulição. É essa a utilidade da panela de pressão, aumentando a temperatura de ebulição e aí, com isso os alimentos vão cozinhar mais rápido, com eles podendo cozinhar a uma temperatura maior. A grande questão aqui é que é a seguinte: depois que o líquido atingiu essa temperatura de ebulição, não faz mais sentido a gente ficar fornecendo mais calor ali para o líquido, porque ele não vai aumentar de temperatura, porque numa mudança de estado físico, a temperatura permanece praticamente constante. E com isso a gente pode responder então a pergunta da questão: qual é a utilidade de reduzir a chama ou abaixar o fogo? Aumento da pressão interna e os riscos da explosão? Queremos evitar isso? Não, não vamos ter um aumento da pressão interna. Dilatação da panela e a desconexão com sua tampa? Não vamos ter dilatação da panela. Perda da qualidade nutritiva do alimento? Não. Deformação da borracha de vedação? Também não, né? Nota, a temperatura não vai mudar praticamente do conjunto. Letra E, consumo de gás desnecessário? Exatamente isso. Se a temperatura vai ficar constante depois que a panela pegou pressão, ou seja, o líquido está em ebulição, não tem nenhuma razão para continuar com a chama de mesma intensidade. Diminuímos a chama, que assim o consumo de gás vai diminuir. Então, o gabarito dessa questão, letra